Nada nos separará do amor de Deus. Aleluia! Devolver a vida aos nossos corações. Oh, Senhor. E Ele nos convida a lutar com armas de fé. O nosso Deus é vitorioso. Ele nos ama e Ele é vitorioso em todas as batalhas. Aleluias. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. E em meio às tribulações
Salmo 114, diz assim: quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo a sua propriedade. O Mar Vermelho olhou e fugiu. O Rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros e os montes saltaram como carneirinhos. O que aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Rio Jordão, por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, a presença do Deus de Jacó, pois Ele faz com que as rochas virem fontes e transformam pedras em fontes de água. Há mais ou menos 15 dias atrás, quando eu havia escolhido esse repertório, eu fui dormir com as canções na cabeça e eu acordei com o Espírito Santo falando ao meu ouvido esse salmo. Eu nem sabia o que falava nesse salmo. Aí no outro dia eu acordei e fui correndo, abri o salmo, né, para ver o que ele falava. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Esse salmo é um resumo de vários acontecimentos da manifestação do poder de Deus na terra. E como nós cantamos agora, o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não muda. E Ele trouxe para mim como um lembrete de que Ele é o ontem, hoje e eternamente. Ele é o início e o fim de tudo. Ele não muda. O que Ele fez no passado, Ele vai continuar fazendo. O Senhor já há um tempo atrás vem ministrando no meu coração sobre essa questão de nós lutarmos com as armas de fé, com as armas espirituais. Querido, esse é um momento profético nessa noite. Nós estamos vivendo e viveremos tempos difíceis. E nós muitas vezes queremos lutar com as armas da nossa força, com as armas terrenas. E chegará um tempo, e já está próximo, aonde o que nós cantamos tem que ser verdade. Nós temos que viver o que nós cantamos. Comigo o Senhor, Ele é bem divertido. Às vezes Ele me faz cantar canções que eu vivo, às vezes Ele me faz cantar canções que eu quero viver, mas às vezes Ele me faz cantar canções que Ele quer que eu viva. E é assim que Ele quer com a gente. Essas canções é a palavra de Deus sendo ministrada em forma de canção nessa noite. Ele é o mesmo de Moisés, Ele é o mesmo de Jacó, Ele é o mesmo de Ana, Ele é o mesmo de Sara. E Ele está nessa noite aqui. Se você crê, começa a falar para Ele palavras de adoração, palavras que engrandecem o nome dEle, que é para isso que nós estamos aqui, para engrandecer o nome desse Deus que não muda. Rochas, montanhas, mares, rios, que humanamente para nós é considerado algo grande, algo poderoso. Nem eles puderam conter o poder que há no nome do Senhor dos Exércitos. Oh, eu não sei se você está conseguindo entender isso, mas o nosso Deus, Ele é muito grande. Ele é muito grande, Ele é poderoso. Nós precisamos começar a buscar viver isso em nossas vidas. Oh Senhor, e Ele é como nós cantamos na primeira canção. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele também é feroz quando Ele quer. Ele é valente. Oh, Ele vem como um trovão também.
grande. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Grande, grande é o Senhor. Grande, grande, grande é o Senhor. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão
terminar.
Queridos, hoje eu quero pregar, coloca o tema para mim, Camila, por favor. Olha lá, o tema de hoje é o método de Jesus fazer discípulos. Jesus tinha um método. E esse método, acredite, de verdade, esse método não mudou. Jesus, ele usou um método para fazer discípulos, e esse método, ele está escrito explícito na palavra de Deus, e esse método não mudou até hoje, e não vai mudar. Queridos, você já me ouviu dizer isso, mas uma das coisas que o inimigo da igreja, o inimigo de Deus, o inimigo do Senhor, quer realmente destruir com artimanhas, com astúcias tão assim sorrateiras, que é contra a família. Satanás quer destruir famílias. Satanás quer destruir corações, casamentos, quer destruir relacionamentos. E uma outra coisa que Satanás também quer destruir, só que olha só como que ele age. Ele quer destruir a igreja, só que veja bem, ele não consegue e nunca vai conseguir. Não tem ninguém. Gente, eu estava estudando a história dos imperadores, eu estava estudando essa semana, a história dos imperadores, e o que eles fizeram com os cristãos, não foi brincadeira. Eles colocavam os cristãos para serem tochas humanas. Nas arenas, eles colocavam os cristãos para serem despedaçados pelas feras. Se você estudar a história da igreja, no primeiro século, a igreja primitiva, vamos falar um pouquinho sobre isso, e depois os imperadores, daqueles homens que odiavam os cristãos, por isso que nós cantamos, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, e nada vai parar, sabe por quê? Porque o próprio Cristo estabeleceu a igreja do Senhor, a igreja dele, e ele é o cabeça, ele é o centro de todas as coisas. Agora eu pergunto para vocês aqui, igreja querida, quem pode contra o nosso Deus? Quem pode contra o Senhor da igreja? Ninguém, ninguém. Homens falham, escândalos acontecem, pessoas se desviando por causa de maus testemunhos. E nós vemos em Atos capítulo 1, derramamento, nós cantamos aqui com um time de adoração, vento veio como um vento impetuoso, um vento poderoso sobre a igreja, sobre os 120 que estavam reunidos num só lugar. Você sabe onde a igreja começou? A igreja não começou no palácio, a igreja não começou sabe onde a igreja começou? Em igrejas subterrâneas, igrejas nas casas. Jesus disse, vocês só seguirão, depois que vier sobre vocês, o Espírito que vai empoderá-los, para vocês irem em meu nome e expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, em todos os lugares, não é só de forma local, mas é em todos os lugares. A presença de Deus veio então no dia de Pentecostes, encheu toda a casa, os que estavam reunidos, e ali houve uma tsunami de Deus, um furacão de Deus, que encheu cada coração, e dali começou a se difundir a primeira igreja, a igreja de Jesus, a igreja dos discípulos, a igreja dos apóstolos, e isso é até hoje. Queridos, igreja não é templo, a igreja não é o pastor, a igreja é a igreja de Jesus, são pessoas, são discípulos que entregaram seus corações apaixonadamente por uma obra, por uma causa, por uma missão. Vamos ler o texto, Atos 2. Atos 2 do versículo 42 ao 47. Gente, eu estou lendo, já fazem algumas semanas o livro de... Eu não consigo sair do livro de Atos. 3 semanas que eu estou só no capítulo de Atos. Só no capítulo de Atos. Senhor, a nossa referência, o nosso modelo de igreja
É o que Ele estabeleceu. Não é que homens estabeleceram. Não é que pessoas se levantaram para fazer algo novo. Não, já está tudo aqui. A estratégia, o método. E nós precisamos, sabe do que, gente? Da unção. Da unção de Deus. Deus já derramou a unção dEle. E olha só como que a igreja vivia. O cotidiano da igreja. O que nós vamos ler aqui é a descrição da rotina da igreja. A descrição da rotina que foi fundamentada por Jesus. Quais as características principais dessa igreja? Vou resumir para vocês. Está no telão aí, ó. Quais as características principais? Era uma igreja que perseverava. Diante de toda perseguição. Diante do que eles viveram. Você imagina só. A igreja começa com 120 pessoas. Daqui a pouquinho pula um capítulo, Pedro. Capítulo 2 de Atos. Pedro dá o seu primeiro sermão. Sabe quantas pessoas se convertem? 3.000. Uma igreja que começou com alguns, com 12. Depois com 120. Depois foi para 3.000, 5.000. E depois só houve multiplicação de discípulos. O que eu quero dizer? Como que uma igreja se organiza em pouco tempo? De 120 para 3.000. É só pela graça de Deus. Deus tinha um propósito. Deus tinha algo para fazer, para falar, para compartilhar aos corações essa mensagem do Evangelho. Foi tão profundo, foi tão poderoso esse impacto das características dessa igreja, que era uma igreja perseverante. Nós não sabemos como fazemos. Você imagina se tinha ministério infantil, ou se tinha banda, como que era o revezamento? Como que era o revezamento dos momentos? Como que era o revezamento, ou então a separação de pessoas para o alimento? Como é que era o dividir o pão? Como é que era um com o outro? Como é que era a igreja? Você acha que não tinha problema? Você acha que não tinha dificuldade? Você acha que não tinha coisas para... desafios para romper? Tinha, mas o que não faltava era perseverança e um coração quebrantado. Um coração, queremos Jesus. Ele nos deu essa autoridade. Era uma igreja perseverante, continuava, não desistia. Mas não desistia do quê? Não desistia de estar diante da palavra, da doutrina, dos ensinamentos dos apóstolos. Ela perseverava na palavra. O que regia as ações, o que demonstrava força, o que dava vigor para a igreja, é quando eles se reuniam e diante da doutrina dos apóstolos, eles começavam a se organizar, a se unir e a compreender a arte de se relacionar. Queridos, igreja, escute uma coisa que eu vou falar para vocês. Igreja não é prédio, igreja é relacionamento. Você pode repetir comigo? Diga assim comigo: igreja não é prédio, é relacionamento. Porque a gente pode estar reunido aqui hoje, amanhã, debaixo de árvore. Somos a igreja de Jesus. Quando você sai daqui do culto de domingo, não, eu pisei com meu pé para fora, não sou mais igreja, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu não pertenço mais nada, e eu vou fazer o que dá vontade. Não, nós no domingo nos reunimos e somos enviados para viver o Evangelho toda semana, para falarmos do amor de Jesus para todas as pessoas, compartilhar do que você recebe aqui, do que você celebra aqui com outras pessoas. Esse é o nosso cristianismo. Cristianismo não é estarmos amarrados a cordas de regras, a estarmos como pessoas habitoladas, religiosas, dentro de um fluxo, ou de um ciclo vicioso, onde a minha preferência é o que vale, o meu culto preferido, a minha canção preferida, o meu pregador preferido. Isso não existe. Porque você imagina só o quanto de pregador tinha nesse tempo?
Quantas pessoas se reuniam e falaram assim, não, deixa comigo que eu organizo aqui, vamos lá. Tanto é que no capítulo 6, os apóstolos começam a dizer o seguinte, olha, a igreja está crescendo demais, então a gente não pode mais ficar servindo às mesas, vamos levantar pessoas, cheias do Espírito Santo, que sabem fazer as coisas, para delegar funções. O método de Jesus não mudou. Você acha que a gente consegue fazer tudo sozinho? Você consegue fazer sozinho? Não. Sabe por que não? Porque o método de Jesus não mudou. Onde que eles perseveravam? Na comunhão. Não partiam, não permitiam, aliás, intriga, confusão, divisão. Todo mundo sabia das suas necessidades. Todo mundo sabia do que cada um precisava. E se algum quisesse ali briga, confusão, já era tomado ali. Opa, pera, não foi o seguinte, aprendeu. Tinha confusão, tinha intriga, claro. Onde há pessoas, há B.O. Muito bem. Mas tinha um coração que eles queriam certo, que eles queriam ajudar uns aos outros. Outra coisa que tinha muito nessa igreja era a solidariedade. Tudo está no texto, do 42 ao 47, eu não estou inventando nada. Na solidariedade, o que eles faziam? Repartiam o pão. Vem cá, você não tem? Não, eu te dou um pedaço. Aí você dava um pedaço para um, e o outro via que o outro não tinha. Não, pai, mas eu consigo tirar um pedacinho desse aqui também. Um ajudando o outro. Um se compadecendo do outro. E uma coisa que era muito forte na igreja, na primeira igreja, na igreja primitiva, ou na igreja originária, enfim, era a unidade em oração. Eles estavam sempre em oração. Eles buscavam a face de Deus. Eles buscavam, porque tudo que tinha acontecido com eles ali até aquele momento, era tudo novo. Era tudo inédito. Mas a igreja começou. A igreja tinha uma estrutura. Tinha um lugar de culto mesmo. Falava assim, não, esse aqui não construímos um templo. Não tinha ainda. Eles iam para orar no templo, mas eles voltavam para as casas. Em Atos 5:42, eles iam do templo e nas casas. Várias pessoas aqui da primeira igreja começou a abrir as suas casas. Os hospitaleiros, para não, faça reunião aqui, vamos adorar Jesus aqui. E assim a igreja começou e foi difundida. Um detalhe importante, quando faziam isso, gente? Quando que havia esse movimento? Quando que essa rotina, esse cotidiano acontecia? Não era uma vez por semana, não era no domingo, mas era quando? Diariamente. Era todo dia. O presbítero João não veio, o que está acontecendo? Então ele está com gripe. Não, vamos lá, o que é isso? Vamos cuidar dele lá. Mas a dona Maria, ela teve uma intoxicação. Está vendo, dona Joana? Você fez aquele arroz doce lá que não pegou bem, olha só. Perdão. E cada um visitava, cuidava. Diariamente eles estavam reunidos. Estavam reunidos fazendo o quê? Mesinha para falar mal da igreja. Mesinha para falar mal de líder. Mesinha para falar mal do irmão, da irmã, do que quem tocava. Não, eles estavam reunidos para orar, compartilhar do pão e suprir necessidades. Era isso. Amém? Muito bem, avancemos. Onde eles se reuniam? No templo e nas casas. Gente, isso era extraordinário. Por que a gente tem esse templo? Você já parou para pensar? Por que a gente aluga um espaço? Porque numa casa não cabe todo mundo. Por que a gente tem então uma estrutura de ministério infantil, uma plataforma, um som bom?
cadeira confortável que um dia vai ser poltrona em nome de Jesus. Nós temos um pessoal de uma equipe filmando, uma equipe lá trabalhando na mídia, comunicação. Tem um pessoal que está cuidando lá do estacionamento, da recepção. Por que tudo isso aqui? Para que a igreja se reúna, que tenha um ajuntamento dos santos, para receber a revelação da palavra de Deus, se fortalecer e compartilhar de tudo isso aqui para outras vidas, para outras pessoas. Porque a igreja não é o que, gente? Igreja, o que a igreja não é? Prédio. A igreja não é estrutura. O que a igreja é? A igreja? Fala relacionamento. Isso, a igreja é relacionamento. Igreja é relacionamento. Então eles se reuniam no templo e nas casas. No verso 47, vamos ler o verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Jesus salvava, Jesus salva, amém? Mas a igreja, ela tinha algo diferente para os novos, para os irmãos mais novos. A igreja tinha amor, a igreja tinha respeito, a igreja tinha ali uma atmosfera de amor mesmo, de vem cá, tem lugar para você, tem lugar na mesa. Ah não, mas não tem lugar para você, fique tranquilo, sempre tem lugar. Então a igreja era movida por essa atmosfera de graça, de amor, de gratidão. Queridos, dói meu coração, o meu coração dói, quando eu vejo um irmão da nossa igreja, um irmão, falando assim, puxa, que pena, né? Eu não tenho tempo mais para ir para a igreja. Gente, isso traz uma tristeza, porque não é uma questão de tempo só, é prioridade. Nós estamos aqui por um propósito. Cada culto é diferente do outro. Cada celebração é um momento, é uma oportunidade de Deus revelar a palavra dele no nosso coração, e a gente mudar velhos hábitos, a gente crescer na presença de Deus, a gente avançar, a gente querer ajudar uns aos outros. Isso é o reino de Deus. Só que isso aqui não fique aqui. O problema é que não pode ficar só aqui. Isso tem que ser espalhado. Isso tem que ser espalhado. O que é a igreja? Bom, eu posso te garantir o que não é. O que não é a igreja é o templo. O que não é a igreja é a estrutura. O que não é a igreja é o pastor. O pastor faz parte da igreja. Você faz parte da igreja. Mas a igreja não sou eu sozinho. O que não é a igreja? A liderança. Colocar expectativa nas pessoas, porque todos nós aqui somos falhos e pecadores e precisamos da graça de Deus. Mas quando colocamos a expectativa em Deus e temos uma liderança sadia, uma liderança séria, uma liderança honesta, o Senhor se manifesta e faz diferença. Então, pastor, o que é a igreja? Quem é a igreja? Versículo 44, que diz assim, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso é a igreja. O que te une aqui tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser esse ambiente de graça para crescermos, sermos esticados. A nossa motivação não pode ser muitas vezes um olhar torto do irmão, ou uma falta de cumprimento, ou uma palavra. Isso não pode tirar você do eixo. Porque para intimidação,
Satanás é muito expert, ele quer intimidar a gente. Ele quer trazer intimidação. Quer ver uma coisa? Ah não, eu não consigo. Eu pequei essa semana, não tenho chance. Vão me julgar, vão me mandar embora. Não, não é isso. Acredite, não é isso. Queridos, se você pecou essa semana, você tem um advogado e não sou eu. Não é o Dr. Renato, nem o Dr. Mário. É Jesus Cristo, que se você chegar diante dele, Pai, eu pequei, eu pisei na bola feio, me perdoe, Ele te perdoa, te traz para a mesa de novo. Porque a igreja não é para gente só. Eu sei que eu pastorei a igreja mais bonita do Brasil. Mas igreja não é prédio, não é roupa, não é utensílio, não é música. A igreja são pessoas. Você imagina esse auditório aqui, amanhã, nesse mesmo horário, se não tiver ensaio. Vai ter um monte de cadeira vazia. Só cadeira não fala, cadeira não sente. Agora, por que hoje, nesse horário, a igreja está reunida aqui? Porque eu e você estamos aqui. Então, nós como igreja, fomos chamados para viver algo, se espelhar, nos espelharmos na igreja de Atos. Retornar à igreja de Atos dos apóstolos e buscar fielmente isso. A igreja é cada um que crê no Senhor Jesus. Por isso que eu digo para você, somos a igreja. Mas se tiver uma pessoa que se adentre por aquela porta e diga, olha, eu estou aqui porque eu preciso de Jesus, fez um monte de coisa. Se aquele homem que esfaqueou 4, que está preso, mas se ele entra no nosso culto, a primeira coisa que a gente ia fazer, toma cuidado que o assassino chegou, o cara chegou, fica cuidado. Não, você quer aceitar Jesus? Pode ser o pior assassino. Aceitou Jesus? É meu irmão, vai pagar o que fez. Vai pagar. Mas a partir de hoje eu ganhei o irmão. Porque a igreja não é para os sãos. A igreja não é para os bonitinhos e gostosinhos e fofinhos. A igreja é para gente pecadora. A igreja é para gente. A igreja é para mim e para você. Nós não estamos num estado de colocar o dedo no nariz de ninguém. Nós precisamos da graça de Deus. Gente, eu estou aqui falando para vocês, tira o Espírito Santo de mim. O que sobra, irmãos? O André está cantando aqui, a Ju tocando, a banda tocando, a Claudinha ministrando. Tira o Espírito Santo deles. O que vai acontecer? Vai ser um show, vai ser alguma outra coisa. Não tem vida, não tem unção. Por quê? Porque sem a presença de Deus, gente do céu, nós não fazemos nada, nós não somos nada, nós não somos ninguém. 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 Qual era a estratégia, então, que a igreja usava? Eles se reuniam no templo e nas casas. Com quem que a igreja aprendeu esse método? Com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. Ele mesmo liderava um pequeno grupo. Ele mesmo chamou 12. Ele mesmo ensinou como que deve ser feito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Volta um pouquinho a sua Bíblia. João, Lucas. Lucas 6, a partir do verso 12. Ah, isso aqui é tremendo demais, isso aqui é forte demais. Isso aqui é para cancelar todas as nossas desculpas. Todas as nossas desculpas, presta atenção. Ah, mas a pessoa é muito difícil. Não tem essa, gente. Não tem essa não, olha só. Lucas, vocês estão aí comigo? Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16. Certo dia, olha que tremendo isso aqui. Certo dia,
Pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar. E passou quanto tempo? A noite orando a Deus. Passou a noite orando, a madrugada orando a Deus. E olha só, quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Tinha um monte de gente lá no pé do monte, só que Jesus escolheu 12. E olha os 12, que você sabe aí, ó. Simão, a quem ele chamou de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e quem mais é na sua Bíblia? Judas Iscariotes, que se tornou. Mas Jesus não orou? Não. Mas Jesus não orou para levantar os primeiros líderes? E como que Jesus escolhe Judas, sabendo que iria traí-lo? Você acredita que Jesus sabia que Judas estava ali no meio e já ia traí-lo ou não? Você acredita nisso? Eu acredito. Deus é Deus homem, Deus, né? E aí Jesus, eu fiquei pensando aqui por esses dias lendo esse texto, falei assim, mas Jesus não errou não? Será que Jesus se equivocou? O que Jesus estava querendo fazer? O que eu aprendo nisso? É o seguinte, queridos, é que Deus quer mostrar a glória dEle. Jesus quer manifestar a glória dEle em pessoas comuns. Pessoas comuns. Pessoas que querem empoderar você para ministrar a palavra de Deus. Para chegar numa roda de amigos e falar assim, amigo, você conhece o plano de salvação? Eu vou te explicar. Porque Deus revelou para mim. Eu entreguei meu coração para Jesus. Você não quer entregar o seu? Queridos, a glória de Deus é manifestada para pessoas improváveis, comuns, como eu e como você. Não tem nada de bom em nós, se não for a graça, o fruto do Espírito, da bondade, da fidelidade, da mansidão, domínio próprio, não é? Da alegria, da paz, se não for o fruto do Espírito em nós, o que sobra, gente? O que a gente tem de bom, gente? Então, como que a igreja aprendeu isso? Com Jesus, e Jesus levantou, e tem mais aqui, a partir do versículo 17, olha só a demanda que Jesus tinha, mas Jesus tinha acabado de escolher os 12, e dos 12 tinha o traidor, mas olha só a demanda, por isso que eu falo para vocês, não pastor, mas eu não dou conta de gente difícil. Como que Judas estava no meio dos 11, como que ele se comportava? Você está prestando atenção no que eu estou dizendo para você? Como que Pedro batia de frente com Judas? Como que João acalmava o povo? Não, Pedro esquece, deixa ele, Jesus escolheu, está escolhido, está tudo bem. Não, mas ele não, eu não aceito. Mas Jesus escolheu, está tudo bem. Mas ele é muito difícil, porque eu conheço, eu já ouvi falar dele. Não, mas está tudo bem, Jesus escolheu. A gente não pode parar o nosso ministério porque a gente é difícil. A gente tem que continuar amando, entregando, avançando, vivendo o Evangelho de Jesus. Aqui na frente, aqui ó, no versículo 27 de Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos. Mas vamos para o 17, não esqueci não. Versículo 17, aí de Lucas 6. Quando Jesus... Nossa, eu lembrei de um hino agora. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Ricardo, eu estou te convocando a você pegar só músicas
antigas para a gente fazer aqui um memorial para Deus. Músicas antigas da harpa. Combinado? A gente vai alinhar isso aí, tá bom? Depois eu me viro com a Carol. Eu não falei data, vou falar para ela primeiro. Calma. Porque o pastor... Calma, vou falar. Ela não está aqui, né? Está viajando, né? Então, depois eu falo com ela. Versículo 17. Olha a demanda de Jesus com os seus discípulos, primeiros discípulos. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, lembrando que Jesus orou a noite inteira e escolheu os discípulos, né? Pararam numa região plana e ampla. Olha os detalhes da Bíblia. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão, dizem que uma multidão é de 5 a 6 mil pessoas, então é uma grande multidão, né? Vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de todos os lugares ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Versículo 18. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades. Então, olha o naipe das pessoas. Tudo enfermo, né? Endemoniado, para ouvir, né? E para falar com Jesus ali. Suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. E esses discípulos que foram levantados por Jesus, versículos antes, ficaram só de, opa, ele está nos ensinando. E essa autoridade que Jesus deu aos seus primeiros discípulos, Ele deu para a igreja, Ele deu para todos os seus discípulos, para nós. Então também, não tem desculpa de falar assim, não, é só o pastor, é só o líder. Ah não, mas o pessoal do time aqui ministrou, tem uma unção especial. Tem nada. Ah, mas o pastor tem uma unção especial. Tem nada. O que eu posso fazer, você pode fazer. A minha responsabilidade é vou ser mais cobrado. Ok? Isso é bíblico e Deus me chamou. Eu vou dar conta de tudo que eu fizer. Nós também vamos dar conta. Só que eu quero dizer, gente, é que essa questão de você ser ministro... Ah, pastor, mas esse papo de cada crente um ministro, cada líder um pastor, isso onde está na Bíblia? Na grande comissão, filho. Na grande comissão. Onde na Bíblia você vê que só pode pregar pastor? Ou expulsar demônio só pastor? Onde você viu isso? Não tem. A Bíblia diz, Efésios 4:11, Deus vai designar apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e profetas para a edificação da igreja e também para que esses preparam os santos para a obra do ministério. Não está dizendo que é para eles fazer tudo sozinho. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então cada um aqui é um ministro. Um crente é um ministro. Um líder é um pastor, porque lidera pessoas. Aplica o coração, ama, dá destino. Todos nós aqui. Então sobre essa ótica, Jesus tinha uma multidão aqui, que ele demonstrou aos seus discípulos como faria. E os discípulos estavam de olhos muito bem abertos. Por quê? Porque Jesus começou a ensinar e atrair as multidões. Ele percebeu, Jesus, que não iria conseguir multiplicar sua mensagem só assim, porque ele iria difundir os seus discípulos. Gente, se somos discípulos de Jesus, se somos cristãos, somos um pequeno Cristo. Então presta atenção, quando você chegar na sua casa hoje, o pequeno Cristo chegou, o reino chegou. Quando você chegar amanhã no seu escritório, no seu trabalho, na sua escola, onde você trabalha, onde você está inserido, o reino de Deus chegou. Porque você é o pequeno Cristo, você é um representante do céu, você é aqui na terra um embaixador de Jesus. Quem está comigo, diga amém.
Então é sobre isso que nós estamos falando, sobre o método de Jesus de fazer discípulos. E esse método Jesus nos ensina para fazermos discípulos também. Então olha só que interessante, ele veio para salvar e precisava que seu evangelho fosse levado depois dele ter subido aos céus. O evangelho continua sendo espalhado por todas as nações, por todos os lugares, por todos os becos, palácios, por todos os lugares, porque a obra não para. A obra não para. Jesus disse: olha, eu vou de volta ao meu Pai, mas eu vou deixar vocês o outro Consolador, o Espírito Consolador, que vai estar com vocês todos os dias. Então meus irmãos, meus queridos irmãos, igreja amada de Deus, não é só responsabilidade do líder, daquele que está à frente, em fazer a obra de Deus, é para todo crente. É para todos nós pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, é para todo crente. Ele ora a noite inteira, ele escolhe os seus discípulos, ele é a resposta para eles, ele os ensina. Qual foi o próximo passo depois disso? Está na Bíblia. Qual foi o próximo passo? Ele levanta um grupo. Ele levanta um grupo pequeno, ele levanta um GP e fala assim: agora vamos sentar junto. Agora eu vou ensinar para vocês. Agora eu vou ensinar como que é ser feito, como que é ser feito. Por isso a importância da mesa, a importância da comunhão, a importância do GP. Aqui não tem como eu pastorear todo mundo, gente. Por isso que o pastor Jacques está inserido, e a Karen, e o pastor Mário. Por isso que a pastora Ed, o irmão Marcos. Por isso que os líderes estão envolvidos nas semanas, nas casas, ganhando pessoas para Jesus, falando do amor de Jesus para outras pessoas. É mais fácil você pastorear um grupo pequeno do que pastorear uma igreja assim. Isso é um método de Jesus. Jesus ensinou a gente assim. Qual é o próximo passo? Andar com eles, cuidar deles, ensiná-los. A grande comissão de Jesus é treiná-los, enviá-los a fazer a mesma coisa. Então isso, gente, não é uma ideia humana, não é um método humano, não é um método da Casa Viva, é um método de Jesus. Isso não vai acabar. O que a igreja primitiva fez? Foi apenas seguir o exemplo de Jesus. Quando Jesus está próximo ali para a sua entrega, no Getsemane, no seu entrega, Jesus faz uma reunião. É lindo de ver isso. Um dia eu vou pregar só sobre isso. Jesus fala assim: tem um senhor lá, que tem um salão de festa na casa dele, uma área gourmet, tipo um cenáculo, um lugar assim, e a gente vai se reunir lá. Vamos preparar a ceia, porque eu vou chegar lá com vocês. E Jesus senta na mesa. Gente, eu tive a curiosidade de pesquisar quanto tempo durou a última ceia. Você já parou para pensar? Foram de 3 a 5 horas. E a gente reclama de ficar 20 minutos, 15 minutos a mais. Foram de 3 a 5 horas, onde Jesus derrama o seu coração para os seus discípulos. Na última ceia. A gente se contenta em 2 horas de culto na semana. E a nossa estratégia é ser uma igreja simples, onde tem um culto no domingo, mas a igreja está espalhada na semana nas casas. Essa é a nossa visão, essa é a nossa intenção, esse é o nosso cuidado, esse é o nosso jeito de ser igreja. É amar as pessoas, é estar envolvido com as pessoas, é cuidar, por exemplo, o que acontece nos grupos pequenos, de necessidade, de dor. Gente, no meu GP ali, semanalmente tem oração, a gente ora, e graças a Deus tinha uma moça lá que está indo lá, a Gabi. Nossa,
tão apaixonado nela, né? Uma moça que está ali entregando o coração, amiga dos meninos aí. Ela falou assim: pastor, o meu tio, né, pastora, o meu tio tá ruim no hospital. Mas tá ruim. E a gente orou, e cadeira do milagre, a cadeira do milagre. O moço saiu do hospital, bem demais, muito melhor do que estava. Glória a Deus por isso. E ela pôde testemunhar: ah, vocês me ajudaram em oração. A igreja estava ali com ela. E são pessoas que não vêm na igreja, mas vai no grupo. Por isso a importância de ser igreja. Atos 5:42, igreja no templo e nas casas. Atos 20:20, publicamente estavam nas casas. Romanos 16, saudavam a igreja que estavam nas casas dos seus líderes. Outro dia eu vou citar aqui com mais calma, mas vamos avançar. Ou seja, a igreja não parou. Queridos, isso no primeiro século, igreja primitiva. Quando foi no quarto século, se você estudar, você vai ver um homem, um imperador. Meu Deus, ele foi uma bênção. Mas ele foi assim, um homem que difícil de lidar, o imperador Constantino. E na história da igreja, ele era muito influenciado por grupos religiosos. Mas uma coisa boa ele fez. Ele instituiu o cristianismo como a religião ali, né? Na época do seu império, como uma religião oficial, vamos dizer assim. E ele ajudou, por um bom tempo ele ajudou muito a igreja. Só que o que ele fez? Por que eu estou falando dele? Você vai prestar atenção. O que ele fez? Ele disse o seguinte: vamos parar na reunião das casas. Vamos parar. Para com isso. Eu vou abrir as basílicas. Ali de deus pagãos, mas agora vai ser para a igreja de Jesus. Eu vou abrir as portas da igreja e todo mundo vem para dentro. Todo mundo vem para dentro, porque a igreja estava crescendo. Perseguição à igreja nas casas ali. Você pode estudar. Aí o que aconteceu? Constantino, sai todo mundo das casas e vão para dentro do templo. Aí todo mundo veio para dentro do templo. Só que nesse inteirinho aí, o que aconteceu? A primeira igreja foi marcada, começou com gente simples, pobre. Pode estudar história, pescador, né? Gente simples. Só que começou agora a participar gente da elite com o povo de Deus, né? A igreja, dentro dos templos. E ali começou a dar porque Constantino disse: eu não quero mais a igreja nas casas, eu quero que todo mundo venha para dentro. E durante mais de sei quantos anos, séculos, a igreja ficou para dentro. Para dentro. Aos perdidos, eles que vêm. Mas não, eles que se achegam. E tinha um certo critério, ou muitos critérios, para receber os pecadores. Só que aí, está havendo agora, já fazem um bom tempo, um avivamento no Brasil e nos países, vários países, um avivamento da igreja nas casas novamente. E esse vamos dizer, fenômeno, não descredibiliza o templo, mas diz o seguinte: o templo é importante também. É isso aqui, Só que, para pastorear, discipular, não é só um falando e centenas ouvindo. É um falando, o outro fala, o outro fala. São grupos menores que são cuidados e pastoreados. Gente, vai haver no Brasil, escuta o que eu estou falando para vocês, de verdade, presta atenção no que eu vou falar para você. Já está acontecendo um grande avivamento de Deus dentro das casas. Das casas. E isso que eu estou falando são dados
eu estou comendo literatura, eu estou estudando, eu estou buscando para entender que grandes igrejas, que nós temos parte, igreja da cidade, BH, né, pastor Paulo Mazzoni, enfim, contato, grandes igrejas, eles têm isso muito forte. A igreja se reúne no domingo, mas nas casas, as casas, elas estão cada vez mais sendo espalhadas, lugares, gente se convertendo, gente se entregando a Jesus, tendo batismos, tendo coisa, uma loucura. Por que a gente não pode viver isso? Por que a gente tem que depender de um culto, sendo que Deus chamou a gente para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? A gente tem que entender que o cristianismo é desconfortável. Não é esse cristianismo aqui que a gente senta, ouve, diga amém e vai embora. Não é isso. Isso é importante porque está junto, isso a gente não vai abrir mão. E nem Jesus quer que a gente abra mão. Mas a gente precisa estar nas casas. A gente precisa estar nas casas. Isso, gente, a gente não vai abrir mão. As maiores igrejas do mundo estão em pequenos grupos. Não há como cuidar de uma multidão sem grupos de pastoreio, sem grupos pequenos. Não há como ganhar uma multidão sem um grupo. A igreja é o corpo de Cristo e o corpo é formado por pequenos grupos, por pessoas, por necessidades. A igreja bíblica é narrada em Atos e ela se movia como um grande ajuntamento, mas ela crescia por causa dos grupos nas casas. No grupos nas casas. Numa igreja de grupos, de células, as pessoas não vão à igreja, elas são a igreja. É diferente, é muito diferente. Por quê? Porque cada casa é um lugar onde essa igreja pode atuar. Cada crente é um ganhador de almas. Cada crente é um pastor que cuida e discipula dos outros. Tá, pastor, vamos encerrar. Como que uma cidade pode ser transformada? Ah, eu sei te dizer, quando a gente for transformado. Quando é que a minha casa vai ser transformada? Quando eu for transformado. Como é que o meu amigo, meu colega de trabalho vai ser transformado? Quando ele vê em mim transformação. Por quê, gente? Porque a igreja tem a ordem de Deus para fazer isso. Nós estamos sob um envio, sobre uma autoridade, sobre uma missão e sob uma unção de Deus. Nós estamos sobre isso, com isso, enviados diante disso. A igreja tem as ferramentas para fazer isso. A igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem ferramentas, tem materiais para isso. A igreja tem pessoas para isso. Pessoas. Gente, nós precisamos ser apaixonados por Jesus. A gente precisa ser apaixonado. Apaixonado. Eu posso confessar uma coisa para vocês? Eu fazia um tempinho que eu estava para pregar, não fazia? Eu falava assim, Deus, não era só por pregar não. Mas meu Deus, como que o Senhor está mexendo comigo em algumas coisas. E eu sei que em 40 minutos, 50 minutos eu não consigo passar para vocês. Mas uma coisa eu quero que vocês me imitem na paixão por Jesus, na paixão por ganhar almas, na paixão por nós estarmos aqui reunidos diante de Deus para dizer, Senhor, usa a minha vida, capacita o meu coração, me empodera, Espírito Santo, eu tomo posse disso. O Senhor disse que o Senhor trouxe, Deus, o Senhor derramou sobre a minha vida o Espírito Santo. Eu quero ser usado, eu quero ter a experiência de levar uma pessoa para Jesus, de participar com ela do batismo, eu quero apadrinhar essa pessoa, eu quero discipular essa pessoa, eu quero ser um irmão para ela, eu quero ser um pai espiritual, eu quero ajudá-la a crescer. Eu quero concluir dizendo, a igreja precisa sair de uma grande omissão e obedecer à grande comissão de Jesus. A estratégia
ela foi explícita por Jesus. Jesus deixou tudo claro. Jesus já mostrou. E isso repercutiu na vida dos apóstolos. Isso repercutiu na vida da igreja. E cada dia a igreja crescia, a igreja avançava, a igreja, as pessoas tinham a simpatia do povo. E aí a igreja vivia em unidade. Tinha problemas, mas perseverava. O resultado disso, queridos, foi uma igreja vibrante, crescia todos os dias. Agora eu quero perguntar para você, para a gente orar. A banda pode vir aqui, por favor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que realmente você está achando que igreja é só estrutura? Ai, pastor, mas eu não sei falar. Ai, pastor, mas eu não sei fazer. Ah, pastor, você acha que esses discípulos que foram chamados, Jesus ficou a noite inteira orando e comissionou eles, você acha que eles sabiam tudo? Você acha que eles sabiam tudo, que eles estavam preparados? Gente, escute uma coisa aqui comigo, ninguém vem pronto, gente. Fique de pé por gentileza, vamos orar. Ninguém vem pronto, amados. Ninguém vem pronto. Somos nós que temos que aceitar o desafio e falar assim: Jesus, conta comigo, Senhor. Senhor, nós vamos começar outro culto logo mais. Meu Deus, mas muita gente ainda, cada cadeira vazia dessa é uma pessoa que precisava de Jesus. E eu não estou fazendo apelo emocional, não. Eu não estou mexendo com as suas emoções, não. Ai de mim se eu fizer isso. Eu estou trazendo a nossa realidade. Tem muita gente que ainda precisa ouvir Jesus, de Jesus. E a gente está preocupado em muitas outras coisas, que muitas coisas são legítimas. Mas a gente tem que abrir a nossa visão, a gente tem que abrir o nosso coração. Queridos, o potencial que você tem, o potencial que essa igreja tem, que a igreja de Jesus tem, ela é poderosa demais. Sabe por que ela é poderosa? Porque ela não depende do homem, ela depende do Espírito de Deus. Quantas pessoas você ganhou para Jesus nesses 6 primeiros meses? Para quantas pessoas você falou de Jesus na rua? Avalie-se. E eu não estou colocando peso não. Eu estou dizendo para você que o método de Jesus não mudou e tem sido extraordinário até os dias de hoje. Quando você vê alguém, quando você ora por alguém, regue em oração a alguém. Nós vamos ter aí o dia do amigo. O dia do amigo é para mexer com a nossa estrutura, para rever o nosso cristianismo mesmo. Nós vamos começar, queridos, em agosto, uma nova escola de líderes. E se você quer aprender mais, se você tem um coração disposto, pastor, eu quero abrir minha casa, pastor, eu quero ser treinado, pastor, eu quero, me use, pastor, eu estou disponível. Gente, só depende de você. Deus quer te usar, acredite, Deus quer te usar. Deus quer tocar você, Deus quer encher você de compaixão. O método de Jesus não mudou, continua valendo. Você não sabe às vezes o potencial que você tem, a graça que Deus tem derramado no seu coração. Gente, o que nós estamos falando aqui é diante de um Deus que é rico em dons, que é rico em graça, em misericórdia. Deus tem te dado dons, Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado graça, para você dizer: Senhor, obrigado pela tua salvação. Agora que eu seja, Pai, que eu seja totalmente tomado pelo teu Espírito, para que eu possa levar essa salvação aos corações, Senhor. Ah, gente, Jesus ama muito essa cidade. Jesus ama muito essa cidade.
Jesus ama demais você, a mim, a minha casa, a sua casa. Começa a pagar o preço em oração por essa pessoa que você quer ganhar para Jesus. Começa a elevar o seu coração, a sua vida devocional. Senhor, eu quero, Pai, eu quero ter experiência, eu quero ser usado pelo Senhor. Tira o meu egoísmo, tira, Senhor, o meu egoísmo. Eu quero ser usado pelo Senhor, Pai. Porque a mesma unção que os apóstolos receberam, oh Deus, o Senhor tem compartilhado isso, Pai, como igreja. Essa unção, Senhor, está disponível para aqueles, Deus, que entregarem o coração ao Senhor e se dispuserem ao Senhor, Pai. A glória é tua, o louvor é teu, a igreja é do Senhor. Mas nós precisamos, ó Deus, assumir essa responsabilidade, não ser omissos à grande comissão, mas avançarmos nela, Senhor, porque o Senhor tem derramado sobre nós essa unção especial. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha, Senhor, nos tomar, nos tocar, nos fortalecer, queridos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração nessa noite. Peça para que o Espírito Santo ministre o seu coração, peça para Deus te usar, te capacitar. Você pode participar sim de um GP, abrir a sua casa, você pode ter essa experiência de levar uma pessoa para Jesus, de cuidar dela, de orar por ela. Aleluia, aleluia, aleluia.